minha vida com Deus, tudo tem uma razão. Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, trouxe um bem pra mim. Olhando de fora ninguém ia ver, mas com o tempo deu pra perceber minha raiz crescer. Os ventos sopraram cada vez mais forte, e ainda assim eu prevaleci. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei, e ainda adorar como se nada tivesse acontecido, e ainda adorar até o dia raiar, até o dia raiar. Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, trouxe um bem pra mim. Olhando de fora ninguém ia ver, mas com o tempo deu pra perceber minha raiz crescer. Os ventos sopraram cada vez mais forte, e ainda assim. Bom dia, amados do Senhor. Graça, paz, alegria do Senhor sobre sua vida. Essa canção é linda. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz passa pelo dia mal sem esmorecer, sem se entregar. Nós sofremos, nós choramos, porque nós somos humanos, mas nós não desistimos. Quem tem raiz não desiste, persevera, florescendo, frutificando, com folhas verdes, na certeza de que nós temos um Deus que é por nós. Aleluia! Bom dia, queridos que já estão aqui. Que alegria, bom dia minha neta que eu vi aí tão linda, falando bom dia para vovó Tina, todos os amigos que já estão entrando aqui, a Flávia. Deus abençoe cada um de vocês. Hoje nós vamos dar início à nova série Raízes Profundas. E como esse tema ele é pontual, como nós precisamos, de estar aprofundando raízes. E hoje nós vamos estar conversando sobre a importância de nós termos essas raízes profundas. O que as raízes profundas geram em nós e através de nós? O segredo para uma vida próspera, o segredo para ter uma vida bem-sucedida em todas as áreas, estão nas raízes profundas, nas raízes no lugar certo. Amém? Eu quero orar com você e que você possa colocar sua vida agora, coloca seu coração na presença do Senhor e peça para Ele estar afofando aí a terra do seu coração, para que você receba a boa semente que será lançada. A semente que será lançada é a melhor, é a semente santa, ela vem do Senhor. Essa semente não depende de quem semeia, porque o poder está nela. Então que o seu coração esteja enfofado para receber essa semente santa, e que venha frutificar para a honra e glória do Senhor. Amém? Pai querido, nós queremos te louvar, ó Pai, nessa manhã. Eu quero estar bendizendo o teu santo nome. Queremos te dar honra, glória que só o Senhor merece.
Oh Deus, nós estamos aqui porque nós te amamos e porque nós entendemos que esse é o melhor lugar. Nós escolhemos, ó Pai, assim como Maria, nós escolhemos a melhor parte, estar na tua presença. E nós clamamos a ti, Espírito Santo de Deus, fala conosco nessa manhã. Nós necessitamos da tua intervenção, nós necessitamos da tua ministração, nós necessitamos da tua palavra, nós necessitamos ter entendimento, ó Pai, de tudo aquilo que o Senhor quer segregar no nosso coração. Prepara, ó Pai, o nosso coração como uma terra fofa, uma terra pronta para receber a tua palavra. Eu quero declarar que todos que vão estar ouvindo essa palavra vão receber essa semente e vão frutificar para a honra e glória do teu nome. Amém e amém. Aleluia, glória a Deus. Meus queridos, se bater isso no seu coração, acione esse aviãozinho, convide mais um amigo para estar aqui nesse momento. Esse momento vai ser muito especial na presença do Pai, Ele tem algo lindo para nos entregar. E eu quero que você participe comigo dessa live. Então, se você concordou, você vai falar amém, você vai digitar amém, você coloca uma mãozinha, coloca o coração. Eu quero a sua participação aqui comigo, de que você está recebendo aquilo que Deus vai derramar aqui nessa manhã. Amém? E aquilo que você recebeu, eu quero declarar que vai haver uma frutificação tão próspera que não é só você que vai ser abençoado, mas todos que chegarem perto de você será abençoado por tudo que Deus vai fazer na sua vida. Eu declaro que nessa manhã é uma manhã especial, é uma manhã onde a presença do Senhor está conosco, Ele está aqui, foi Ele que marcou esse encontro conosco. Eu quero declarar que o amor dele vai tomar a sua vida, você vai ser encharcada pela essa presença maravilhosa do Senhor. Tudo aquilo que tem trazido aflição para o seu coração, que tem trazido medo, angústia, ansiedade, coloca agora diante do Senhor e creia que o Senhor vai arrancar tudo que não é dele. E a boa presença do Senhor vai reinar no seu coração, trazendo paz, trazendo alegria, trazendo coragem, trazendo ousadia, trazendo tudo aquilo que está no coração do Pai, em nome de Jesus. Amém? E eu já quero avisar aqui que às vezes eu esqueço, que gracinha, Lucimara. Se você tiver algum pedido de oração para fazer, você pode ir digitando aqui durante a live, que a Nayara vai estar anotando seus pedidos, aí depois ela me passa e ele vai para o caderninho de intercessão que eu tenho colocado diante do Pai todos os dias. Amém? Então vamos lá para o nosso tema de hoje, raízes profundas. Nós sabemos que quando nós vemos uma árvore muito frondosa, uma árvore cheia de frutos, aquela árvore linda, né, que nós queremos até aproveitar da sombra, nós queremos nos alimentar do que ela está produzindo, nós sabemos que ela tem raízes profundas. Não tem como uma árvore de raiz rasa, superficial, de raiz doente, produzir frutos deliciosos. Então, se nós contemplamos essa árvore, nós temos a convicção de que no escondido, onde nós não estamos vendo, tem raízes muito profundas. E nós também temos entendimento de que se nós pegarmos essa árvore maravilhosa e nós cavarmos em volta dessa árvore totalmente, nós soltarmos totalmente a raiz dessa árvore, e aí você corta essa raiz totalmente, joga essa raiz, queima essa raiz. Aí você fala, não, eu só quero o tronco, porque essa raiz pode trazer algum problema. Você pega o tronco com a copa e coloca ali, faz um buraco e coloca. Nós sabemos que em pouco tempo, essa copa, essas folhas vão secar, essa árvore vai ver, esse tronco que ficou ali vai morrer. Ele não vai sobreviver sem raiz. Muitas vezes nós estamos muito preocupados com o que é externo, com o que nós vemos.
Mas nós temos que entender que o que nós vemos, o que é visível, ele não traz fundamento para a minha vida. O verdadeiro fundamento está onde ninguém vê, é no oculto. Olha como isso é sério. Às vezes nós estamos procurando reconhecimento, fazer aquilo que agrada as pessoas, mas na verdade, o nosso reconhecimento, a nossa aprovação tem que estar em Deus. E isso só acontece no trabalho oculto, no trabalho secreto, onde ninguém vê. Sem raiz não tem como, por mais linda que seja a copa, por mais lindo que sejam os frutos, eles não permanecem, eles vão morrer. E nós também sabemos que só raízes profundas que garantem que a planta vai ter, essa árvore vai ter todos os nutrientes necessários. Só com raízes profundas que a árvore ela pode crescer, ir mais longe, ter copas maiores, mais frutos, porque através da raiz profunda ela vai ter sustentação, ela vai ter proteção. Olha como que isso, acho lindo demais como que Deus faz todas as coisas. E a partir daquilo que não é visível, a partir daquilo que foi um trabalho intenso, mas oculto, porque você pensa uma raiz, quando você planta uma sementinha na terra, por uns dias você não vê nada, não é verdade? Quem já plantou uma sementinha sabe, você não vê nada por fora. Mas uma vez que há uma explosão dessa sementinha lá dentro da terra, ela começa a crescer interno, para baixo. Depois que começa a aparecer as raizinhas, que depois você vai ver uma folhinha lá para cima. Mas tudo começa lá embaixo, no oculto. E esse trabalho interno é um trabalho de perseverança, é um trabalho que faz na escuridão, ninguém está vendo, é no oculto. Trazendo isso para as nossas vidas, o trabalho da raiz, o trabalho que nós vamos gerar em nós, sustentação, equilíbrio, perseverança, é um trabalho que é feito no oculto. Nós aprofundamos nossas raízes onde ninguém vê. É no seu tempo a sós com Deus, é na sua vida de devoção, é através de buscar os nutrientes na palavra de Deus. É você querer beber água viva da presença do Senhor, tempo de oração. É nessa busca a sós com Deus que nossas raízes vão sendo aprofundadas. Nós precisamos tirar da nossa mente esse desejo de fazer alguma coisa quando nós não temos raízes profundas, porque senão o estrago é muito maior e nós vamos ver isso no decorrer dessa live. Então, o princípio para ter uma vida fundamentada no Senhor é aprofundar raízes. É aprofundando raízes. É aquele tempo que você passa a sós com Deus, que você vai gerar no oculto, que você gera o que é visível. Amém? Tá todo mundo aí concordando? É no secreto, é onde ninguém vê que nós geramos o que vai ser visível. Não tem como partir do visível para depois ir para o secreto. Tudo parte do secreto. É ali que nós somos firmados, fortalecidos, para nós termos raízes profundas. Aleluia. Amém, Tina? E eu quero compartilhar com você, ler com você um texto que se encontra em Mateus, no capítulo 13, versículo de 1 a 9, que fala dos tipos de solo e o que acontece com a semente lançada nos tipos de solo. É uma parábola muito conhecida e é tão interessante que desde que esse tema veio na minha mente, eu estava com algo já, cresceu dentro do meu coração, já até compartilhei com as meninas do devocional, algo que eu pensei que eu ia compartilhar com vocês, que é sobre a oliveira, que eu acho muito linda a questão da oliveira, a maneira que ela vai enraizando e os brotos dela, os rebentos, vão nascendo da própria raiz,
A raiz dela é tão forte que sustenta ela milhares de anos. E essas raízes tão profundas, a partir das raízes começam a nascer rebentos. Os rebentos não nascem dos galhos, do tronco, ele nasce da raiz. E isso vai trazendo uma proteção para a oliveira, ela vai sendo contornada de rebentos. Por isso que lá em Salmos fala que os nossos filhos são ao redor da nossa mesa como rebentos de oliveira, que destila o óleo, o azeite, a unção, porque a oliveira acontece isso. São os novos, vão nascendo da própria raiz. Uma raiz fortalecida, firmada no Senhor, que vai para as profundezas, coisas grandes e poderosas o Senhor faz. Glórias a Deus por isso. Mas eu quero compartilhar com você, é o que está em Mateus no capítulo 13, a oliveira, e nós vamos deixar agora para uma outra oportunidade. E aqui fala assim, que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raiz, ela secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E aí no versículo 18, tem a explicação dessa parábola. Aqui fala assim que todos que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno e arrebenta o que lhes foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. Na época que essa parábola foi escrita, o caminho por onde as pessoas passavam, os animais passavam, era um caminho de terra. E o que acontece? Eles iam pelas beiras do caminho. E aquele pisotear dos animais e das pessoas, esse caminho à beira do caminho ficava seco, ficava duro. Já viu uma terra pisoteada? Assim era a terra à beira do caminho. A palavra que chegava, a sementinha que caía nesse terreno, ela não tinha como penetrar. Era um cimento, era uma terra batida. Muitas vezes o nosso coração, eu queria que você estivesse vendo aí onde que você se encaixa nessa parábola. Muitas vezes o nosso coração está como esse, à beira do caminho. Tantas coisas vão acontecendo em nossas vidas que o nosso coração vai ficando como uma terra pisoteada, uma terra dura, uma terra onde você já não chora mais com os que choram, você acha que tudo é bobagem, tudo é passageiro, você até ouve a palavra, mas ela não cai no seu coração, ela não encontra um lugar na sua vida. Você tem uma maneira de pensar que engessou seu coração, a sua terra ficou pisoteada, a semente cai e pula para fora. Você escuta, mas ela não penetra, ela não produz raiz, ela não frutifica na sua vida. Esse é o coração como esse que está à beira do caminho. Aí aqui continuando a explicação fala assim: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição, logo se escandaliza, logo deixa. O terreno rochoso é esse que a raiz também não consegue penetrar. A raiz começa a penetrar e ela para. A pedreira aqui. E por que essa pedreira? Pelas questões também acontecidas na vida. Muitas vezes nosso coração vai ficando petrificado. Não tem como essa semente conseguir espaço para aprofundar as raízes. E a palavra de Deus, ela nos fala, lá no livro de Jonas, que
quando Jonas, depois dele ter passado pela barriga da baleia, depois que ele foi em Nínive, depois que tudo aconteceu, teve um momento que Jonas ele estava tão fadigado, tão angustiado, e Deus fez com que uma aboboreira crescesse, uma planta para que trouxesse sombra, trouxesse frescor para Jonas. Mas essa planta, ela não tinha raiz. Deus colocou essa planta ali por um tempo curtinho, porque ele queria dar uma lição para Jonas. E a palavra de Deus fala que no outro dia veio uma lagarta e essa lagarta destruiu toda essa planta. Ela não tinha raiz, ela não tinha nada ali para ela brotar novamente. Quando as nossas vidas, quantas vezes temos recebido a palavra, quantas vezes nós temos ouvido a palavra, mas ela não encontra espaço para penetrar a raiz. Fica bem rasinha no nosso coração. E uma simples lagarta consegue destruir, trazer desânimo, trazer apatia para o nosso coração. Nós nos entregamos quando a luta vem. E não precisa ser luta grande, porque aqui foi uma simples lagarta que destruiu toda a planta. Às vezes nossa vida está assim. Nós não damos espaço para a raiz penetrar, crescer. Qualquer circunstância contrária que apareça em nossas vidas, pronto, nós já desabamos. Nós já entregamos, nós desistimos, nós queremos retroceder, nós achamos que não vale a pena, que com todo mundo acontece, mas comigo não. Nós achamos que a bênção foi liberada para todos, para o meu vizinho, mas na minha casa isso não chega. Amados, quantas vezes nós estamos sendo confundidos pela circunstância por não termos raízes profundas na presença do Senhor? Quantos corações como esse terreno rochoso não tem espaço para penetrar a raiz? O outro aqui é o caminho, é a semente que caiu em meio ao espinho. E aqui explica assim: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações desse mundo, a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Muitas vezes o nosso coração está nesse lugar, com espinhos. E esses espinhos estão falando das preocupações com as coisas desse mundo. Muitas vezes nós temos sido cristãos que frequentamos igrejas, mas que nós não temos intimidade com o Pai. E a falta de intimidade com o Pai, de vida devocional, de vida de busca na presença do Senhor diária, faz com que espinhos venham e sufocam a semente que foi lançada. E esses espinhos falam de quê? Falta de perdão, medo, angústia, ansiedade que cresce no meu coração. E como eu estou distraída com as coisas desse mundo, isso vai tomando uma dimensão tão grande no meu coração que a palavra fica sufocada, não há espaço para ela crescer. Eu não vivo aquilo que Deus prometeu para mim. A promessa já foi lançada, mas eu não consigo pegar, colocar dentro do meu coração e viver de acordo com o que Deus me prometeu. Sempre eu tenho um senão. Sempre eu acho que isso comigo não acontece. Nós deixamos esses espinhos sufocar aquilo que é precioso, aquilo que vem da presença do Pai, que vem do coração do Pai para o meu coração. E eu quero te falar que esses espinhos, eles também podem ser representados por pulgões. Quem tem planta sabe o que um pulgão faz numa planta. Amados, tem às vezes o pulgão ele começa por cima, mas se nós não cuidarmos, esse pulgão ele vai para as raízes. E uma raiz onde o pulgão penetra, a raiz ela fica amolecida. Você vai pegar na raiz, ela tá como uma gelatina. Ela não tem firmeza, ela desmancha por conta do pulgão. Sabe, queridos, é tempo de nós expormos as nossas raízes para o Senhor. É tempo de nós colocarmos para fora a nossa raiz
e clamar para o Senhor: Pai, sonda o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau, purifica o meu coração, me limpa, tira tudo aquilo que não condiz com o teu reino, tira tudo aquilo que não condiz com a promessa que o Senhor já liberou para a minha vida. Eu não aceito esses pulgão amolecendo a minha vida, sugando as minhas forças. Eu não quero mais esses entraves na minha vida. Eu quero viver tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Eu creio nas suas promessas, mas para isso nós precisamos deixar que o Senhor limpe as nossas vidas. Em Lucas, no capítulo 13, fala de uma figueira que foi plantada junto à parábola da figueira estéril. Ela foi plantada numa vinha. E essa figueira, quem plantou essa figueira, queria chegar nessa figueira e colher figos. Amém? Tudo que Deus planta, Ele quer chegar e colher aquilo que Ele plantou. Eu quero te falar que se você está nesse mundo, o Senhor que te plantou nesse mundo com um propósito. Ele quer colher na sua vida aquilo que Ele projetou para você frutificar. Esse dono dessa figueira, ele queria chegar ali e colher figos. E aqui conta que passaram 3 anos, todo ano ele ia lá e nada de figo. Tinha aquela copa maravilhosa, folhas lindas, mas não tinha fruto. E aí o dono da figueira falou assim para o agricultor que cuidava: corta essa figueira. Ela está aqui só ocupando espaço, ela não está frutificando. Corta essa figueira. E aí o agricultor falou assim: Senhor, deixa ainda esse ano, até que eu escave ao redor dela, eu vou colocar as raízes dela expostas, eu vou ver o que está acontecendo, eu vou tirar as pedras que têm trazido impedimento, eu vou limpar, eu vou tirar os pulgões, eu vou tirar todo entrave que está nessa raiz, eu vou colocar esterco nessa raiz, eu vou colocar nutrientes. Aguarda mais um pouco. Se no próximo ano ela não der fruto, aí o Senhor corta. Meus queridos, o Senhor é esse Deus que nos dá sempre uma segunda chance. Muitas vezes nós estamos estéreis no reino de Deus. O Senhor colocou em nós o DNA que é dele. Não depende de nós, depende é dele. A frutificação, se nós estivermos regando, se nós estivermos com raízes saudáveis, raízes na fonte que é Jesus Cristo, a frutificação é natural. Basta nós estarmos no lugar certo. Aquele homem ali falou assim: olha, eu vou cuidar dessa raiz. E eu creio que o Senhor hoje, a palavra que eu tinha para compartilhar com vocês era outra, totalmente diferente. E ontem o Senhor começou a mover sobre essa parábola. O Senhor quer trazer cura para as nossas raízes. O Senhor quer curar as nossas entranhas. Meus queridos, onde você foi rejeitado, onde você sentiu que você estava sendo totalmente anulado. Sabe quando você sente que, se possível, as pessoas contribuiriam para mais terra cair sobre você? Para que você fosse totalmente enterrado, e o Senhor fala: não, os planos que eu tenho para você são muito maiores, ninguém pode impedir o que eu quero fazer na sua vida. Basta nós expormos nossas raízes, onde nós fomos feridos, que a cura do Senhor acontece. Ele tem bálsamo para a sua vida, Ele tem bálsamo para trazer cura nas profundezas aí do seu coração. Onde seu coração ficou estacionado pela dor, pela angústia, pelo sofrimento. O Senhor fala para você hoje: eu tenho cura, eu tenho bálsamo para a sua vida. Tão somente expõe as suas raízes, mas não aceita mais ficar estacionado nesse lugar. Não aceita mais continuar só frequentando lugares sem que você seja usado da maneira que o Senhor quer te usar. O Senhor quer te usar como essa árvore frondosa que dá frutos.
Mas para isso nossas raízes precisam estar curadas. Só raízes curadas conseguem aprofundar até alcançar o lugar de águas profundas. Não aceite mais subsolo. Não aceite mais viver de acordo com o que as pessoas determinaram para você. Você não é o que as pessoas dizem. Você é aquilo que está decretado nos céus. Você é essa árvore que está junto a ribeiros de água e no devido tempo vai florescer, vai frutificar. Os seus frutos não dependem da estação que os homens impõem. Os seus frutos dependem da presença do Senhor. Na presença dele, você vai frutificar em todo tempo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meus queridos, nós não podemos ficar nesse lugar. É tempo de nós expormos raiz, deixar o Senhor trabalhar, deixar o Senhor curar e aprofundar cada vez mais. Tem algo grande que o Senhor quer fazer na sua vida, mas para isso se entregue na presença dele. Se entregue, deixa suas raízes aprofundarem. E aqui nessa parábola fala que a última semente lançada foi a que caiu em terra boa. E aqui diz assim: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Ele frutifica, as suas raízes crescem. Há uma frutificação. A palavra não fica só na leitura, mas fica na prática. E esse frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Glórias a Deus. Meus amados, esse é o lugar que o Senhor quer que nós estejamos. No lugar de uma terra fértil, uma terra fofa, uma terra pronta para receber a palavra do Senhor e deixar que essas raízes aprofundam na presença do Senhor. Você sabe por que as raízes aprofundam, né? As raízes vão aprofundando até o subsolo, até elas irem lá no fundo mesmo? É porque na superfície ela não consegue obter todo o nutriente que é necessário para sua planta. Olha como que isso é lindo. Amém, Dila? Nós temos que reconhecer que nós carregamos o DNA do Senhor. Cada árvore, o Senhor colocou um DNA nela. Então, eu quero te dar um exemplo aqui. Na porta da minha casa foi plantada uma sibipiruna logo que nós construímos essa casa. Existia um DNA dessa sibipiruna. Como que é a sibipiruna? É uma árvore que ela fica enorme. A copa dela dá uma sombra maravilhosa. Mas para isso tudo acontecer com essa árvore, ela precisa aprofundar muitas raízes. E o que aconteceu com essa sibipiruna na porta da minha casa? Não teve na porta da minha casa terreno suficiente, não teve solo suficiente para ela, porque ela entende que para ela cumprir o propósito que está no DNA dela, ela precisa crescer, que está no DNA, mas para isso ela precisa aprofundar raízes. Pega essa chave aí para você. Tem um DNA na sua vida estabelecido por Deus, o DNA que está no Deus Todo-Poderoso, e para você cumprir tudo aquilo que Deus tem para você, que é poderoso, você precisa aprofundar raízes. Aí sim, você vai absorver todo o nutriente que é necessário em Cristo Jesus para você cumprir todo o propósito. A palavra de Deus diz lá em Gênesis que o Senhor nos criou para dominar. Mas para você cumprir o lugar que Deus tem para você, você precisa de raízes profundas. Senão a sua planta não vai conseguir atingir tudo que Deus tem para a sua vida. A sibipiruna na porta da minha casa, como não tinha solo suficiente para ela, ela começou a quebrar o meu passeio. Ela foi quebrando, e olha que o meu passeio, ele é daquelas pedras macaquim. É um passeio forte. Ela conseguiu ir quebrando
como eu passei, porque ela não conseguiu mais tirar tudo que tinha nesse solo e ela começou a procurar e quebrar a estrutura. Tem árvores que comprometem casas, que trincam muro e derrubam muro, porque elas entendem o DNA que há nelas e elas não se limitam àquele terreno pequeno que tem para ela. E ela começa a expandir porque ela quer cumprir de acordo com o seu DNA. Olha que coisa maravilhosa, como que Deus faz todas as coisas. E muitas vezes nós estamos nos limitando. Hora que nós trombamos com a primeira estrutura. Hora que nós trombamos com o primeiro impedimento, a gente fala, não, isso não é para mim não. Não, isso é muito para mim. E a gente se encolhe, a gente se intimida. Meus queridos, eu quero te dizer que assim como a árvore quebra estrutura, ela não se intimida. Eu quero te falar que a partir do seu interior, estruturas de religiosidade, estruturas onde você foi engessadas, serão quebradas, vai haver um romper dentro da sua vida, mas a sua raiz vai para as profundezas que Deus tem para você. É na presença do Senhor que você vai receber todo o nutriente para que você cumpra o seu chamado nessa terra. O nosso tempo nessa terra é muito curto. O nosso tempo aqui é breve. Nós viemos para essa terra para cumprir o chamado do Senhor, mas em breve nós estamos partindo. Nós temos experiência de pessoas que estavam conosco, cheios de vigor, e de repente eles partiram. Eu quero te dizer que nós temos um tempo limitado por Deus nessa terra, mas o tempo que Ele tem para nós, Ele quer encontrar em nós frutos. Ele quer chegar como o agricultor chegou na figueira, ele quer encontrar fruto, de acordo com o DNA que Deus colocou dentro de nós para nós vivermos nessa terra. Você está entendendo? É poderoso o que Deus tem para você, mas isso só vai acontecer no seu permanecer no Senhor. Quanto mais nós permanecermos no Senhor, mais nossas raízes vão sendo aprofundadas e mais nós recebemos revelação do próprio Deus. Maria Madalena, ela permaneceu no túmulo. E porque ela permaneceu no túmulo, ela recebeu a revelação. Jesus se revelou para ela. É na presença, é no permanecer que nós recebemos a revelação da presença do Senhor. É que nós somos animados por Ele, para nós prosseguirmos cumprindo o nosso chamado. Quanto mais raízes aprofundadas, mais da presença do Senhor em nós, mais nutrientes em nós, mais o florescer espontâneo em nossas vidas, mais o frutificar espontâneo em nossas vidas, e mais por onde nós passarmos, as pessoas vão ver Jesus revelado através das nossas vidas, através da nossa frutificação. Olha como isso é poderoso. Você busca no oculto, as raízes são no oculto, mas o que vai gerar, vai glorificar a Deus. As pessoas verão através da sua vida essa frutificação que aconteceu através da sua intimidade com Deus. Amém? Eu quero ler com vocês o que está em Jeremias. Em Jeremias fala de 2 tipos de solo. Um solo. Qual é o resultado do solo? Que não vive em confiança plena do nosso Deus Todo-Poderoso, e um solo que vive nessa dependência, nessa confiança em Deus. Aqui fala assim, que aquele que confia no ser humano, que confia no seu braço, que acha que conquista é pela sua força, que dá conta, que pode ir, que pode romper porque eu posso. Na verdade, eu não posso. Nós podemos em Cristo que nos fortalece. Nós podemos quando nós confiamos em Deus. Mas aqueles que confiam em si, que busca aprovação em homens, porque confia em homens, ele é como uma planta plantada no deserto.
em lugar seco, em lugar solitário, num lugar inabitável. Esse que confia no homem, a palavra de Deus compara ele a essa planta plantada no deserto, no lugar inabitável. E por outro lado ele fala assim, mas aquele que confia no Senhor, que está plantado nessa confiança e que coloca esperança no Senhor, ele é como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Glória a Deus! Estende as suas raízes para a presença do Senhor. Não receia quando vem o calor. Pode vir em tempo de sofrimento, pode vir em tempo de dor, pode vir em tempo de luto, pode vir em tempo de doença, de enfermidade, de diagnósticos terríveis, de falência. Pode vir em tempo onde suas coisas estão presas, ficam estacionadas, você não abala. Porque você está com suas raízes no lugar certo, na fonte. As suas folhas permanecem verde. No ano da seca, no ano do tempo difícil, não se perturba, nem deixa de dar fruto. Glórias a Deus. Você já viu pessoas que passam por momentos terríveis? E eu ouvi muito isso quando eu passei por um momento muito difícil na minha vida e as pessoas chegavam e falavam assim, mas você é muito forte. Nossa, se fosse eu não aguentaria, eu tinha desabado, você é muito forte. Amados, nós não temos força nenhuma em nós, mas nós temos um lugar onde as nossas raízes podem estar. A raiz no lugar certo, ela te sustenta no dia da sequidão. É a raiz no lugar certo que te fortalece no dia mau. É a raiz no lugar certo que em todo tempo, mesmo em tempo de sequidão, os nutrientes não param de vir sobre você. Esses nutrientes trazem esperança, esses nutrientes trazem paz, traz alegria, traz força, mesmo em meio ao choro, porque o coração dói. Nós somos humanos, nós passamos pelo dia mau e o nosso coração dói. Nosso coração fica apertado, nós achamos que nós não vamos dar conta. Mas com o Senhor é possível. Se nós estivermos com a nossa raiz no lugar certo, os nutrientes não param de vir. Nós estamos chorando, os nutrientes estão vindo, as nossas lágrimas são enxugadas pelo próprio Deus. Às vezes você fala, não, eu não dou conta. Nós temos o colo na presença do Senhor. Mas o segredo é raiz no lugar certo. Nós seremos bem-aventurados, como nós lemos em Jeremias. Nós seremos benditos, porque nós confiamos no Senhor. A nossa esperança está tão somente nesse Deus Todo-Poderoso. Amém? Eu quero ler com você agora em Ezequiel, que nós temos que entender que o nosso solo, ele sim determina a frutificação das nossas raízes. Nós vimos aqui que aquele solo que confia em homens é um solo no deserto, mas o que confia no Senhor é um solo que está junto às águas. Aqui em Ezequiel, no capítulo 19, fala assim, que leoa, que bela leoa entre os leões era sua mãe. Deitada entre os leãozinhos, criou seus filhotes. Criou um dos filhotes para fazer dele um leãozinho, para despedaçar a presa. E ele chegou a cumprir esse papel, a devorar gente. E esse leãozinho foi preso, a mãe leoa começou a preparar outro leãozinho e cumpriu o propósito nesse outro leãozinho. Aí depois no versículo 10, diz assim, sua mãe era como uma videira dentro da vinha, plantada junto às águas. Ela frutificou e se estendeu os seus galhos por causa das muitas águas. O que determina nós termos galhos fortes? É o lugar onde nós estivermos. Aqui ela estava junto às águas e ela estendeu muitos ramos por causa das muitas águas. E olha aqui, os seus galhos fortes
se tornaram para ela cetros de reis. A sua estrutura se elevou até as nuvens, e na sua altura era visível como a multidão de seus ramos. Quando a raiz está no lugar certo, a estrutura que acontece depois não tem como esconder. A raiz é no oculto, mas o que essa raiz promove não tem como esconder. Ele vai para as alturas, é visível. E aqui fala que os galhos fortes dessa videira tornou cetros de reis, cetros de, algumas versões falam de dominadores. Esses cetros, como que acontecem para esses galhos se tornarem cetros? Esses cetros vão para as mãos onde eles vão ser lapidados. Pega o galho e começa a lapidar, de tal maneira que ele vai se tornar um cetro, porque esse galho era forte, então ele tinha tudo para se tornar esse cetro forte. E esse cetro, o que ele fazia? Nas mãos do rei, eles que dominavam, que davam vereditos, eles que guiavam as nações, eles que davam sentença. Eram esses cetros nas mãos do rei. Então toda a autoridade era através desse cetro, uma vez que ele estava nas mãos do rei. Aqui para frente fala assim que a videira plantada no deserto, numa terra seca e sedenta, do ramo principal era tão seco o lugar que saiu fogo, que consumiu o seu fruto, de maneira que já não há nela um galho forte, que sirva de cetro para dominar. Aqui está falando que quando nós estamos no lugar certo, quando nós estamos no deserto, quando nossas raízes estão plantadas fora da presença do Senhor, que a nossa confiança não está toda depositada no Senhor, os nossos galhos se tornam fracos. Então eu quero que você grave bem isso hoje. Quando a sua raiz está no lugar certo, o galho que você produz através da sua vida é um galho forte. Esse galho é possível, o Senhor olha para ele e através desse galho ele vai para a mão do Senhor, que é o nosso rei, rei dos reis, rei das nações, e nas mãos do rei nós recebemos toda a autoridade para cumprir um lindo projeto que ele tem para nós. Mas é que fala que aquele que não está na presença do Senhor, que está no deserto, até o calor, até o dia mau, quando venham os problemas sérios, ele é consumido pelo fogo da adversidade. Esse que está no deserto, quando vai tirar um galho dele, porque aí o Senhor olha para você e fala, opa, essa vida tem um propósito. Mas quando ele vai tirar um galho para fazer dele um cetro, o que acontece? Esse galho quebra. Não tem firmeza. Aqui fala a palavra que ele é um galho fraco, não encontra nele galho forte. Esse galho quebra. Não é possível fazer desse galho um cetro. Eu quero te falar que assim como lá no início nós falamos que Deus estava expondo nossas raízes para trazer cura, Deus também está transicionando a sua vida. Quem recebe isso, fala amém. Escreva aí, eu quero ser um cetro na mão do meu rei. Ou escreve, eu estou aprofundando raízes no lugar certo. Eu estou aprofundando raízes na presença do Senhor. Digita aí como uma declaração na sua vida. Amém, Maria Badia. Fala, eu vou viver isso. Eu vou aprofundar raízes. Eu não aceito mais ser esse galho frágil. Que hora que o Senhor quer me usar, eu estou quebrando. Eu falo, Senhor, mas eu não tenho nada para oferecer, eu não dou conta. Enquanto nós estamos olhando para a nossa força, nós sempre vamos amarelar diante daquilo que o Senhor tem para nós. Nós sempre vamos nos intimidar diante daquilo que o Senhor tem para nós.
Mas se nós estivermos no lugar certo, você pode ter certeza que seu galho será tão forte que o Pai vai pegar você. Ele vai trabalhar na sua vida a um lapidar, mas na mão do Rei você vai cumprir um lindo propósito. O Senhor quer te usar de maneira linda, de maneira poderosa, para que o nome dele seja engrandecido nas nações através da sua vida. Povos vão conhecer o nosso Deus através da sua vida. O cetro vai hoje e fala: Senhor, eu estou indo para as suas mãos, Pai. Em mim mesmo eu não tenho capacidade, mas eu creio que no Senhor, eu posso todas as coisas. Eu quero te dizer sim para o Senhor. Às vezes você olha para você e fala: quem sou eu? Mas lembra que um pouquinho de pão, um pouquinho de peixe, uma vez que ele é entregue nas mãos de Jesus, o grande milagre aconteceu. Multidões foram alimentadas através da entrega de tão pouco. Ainda que você olha para você e fala: quem sou eu? Eu sou tão pouca. Eu não tenho nada em mim mesmo que eu possa fazer algo tão grande. Nós não temos nada em nós, mas o pouco que você tem, entrega hoje. Fala: Senhor, eu estou entregando. Eu quero cura hoje, eu quero o teu bálsamo passando para mim, sobre mim. Eu entrego o pouco que eu tenho, porque eu sei que esse pouco nas suas mãos é o suficiente para o milagre acontecer. Eu não quero mais ficar nesse lugar desértico, eu quero ir para esse lugar de águas profundas. Eu quero que a minha raiz encontre esse lugar profundo. Eu me posiciono hoje nesse lugar. Usa a minha vida, ó Pai, como um cetro nas suas mãos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Senhor diz lá em Isaías que chegou o tempo de estender a sua tenda, alargar a sua tenda. Mas para isso eu quero liberar essa palavra profética sobre a sua vida. É chegado o tempo de você estender a sua tenda. Alarga. Não se intimide, mas para isso você precisa firmar a sua estaca. Firma a sua estaca em Cristo Jesus. E a sua tenda vai transbordar para a direita, para a esquerda. Ela vai alcançar tudo aquilo que o Senhor tem para fazer na sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em Salmo, no capítulo 1, diz que você será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Junto a ribeiros de água. Ali você vai estender as raízes. Suas folhas serão verdes. E na estação própria você irá frutificar. O nome do Senhor será honrado e glorificado através da sua vida, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Eu quero orar com você. Eu quero te pedir uma coisa. Depois você entra lá no feed, curte essa live, porque quanto mais pessoas curtirem, mais essa live ela vai propagando e alcançando mais pessoas. E, se possível, coloca no seu stories. Se você acha que outras pessoas vão ser edificadas através dessa live, faz um print, coloca no seu stories e fala: você pode ser um cetro poderoso nas mãos do Rei. Amém? Eu quero orar com você. Pai querido, nós queremos te louvar, queremos te exaltar nessa manhã. Obrigada por essa palavra, Pai, essa palavra tão linda, essa palavra, Pai, que nos edifica, essa palavra que nos sustenta, essa palavra que nos fortalece. Oh, Deus eterno, nós queremos, ó Pai, ser totalmente curados pelo Senhor. E mais uma vez eu te peço, Pai, sonda o nosso coração. Sonda o nosso coração, se há algo que está impedindo essas raízes de crescer, se há espinhos sufocando essas raízes, se há pulgões. Oh, Deus, vem detetizar as nossas vidas, arranca tudo que não é teu. Nós queremos ser totalmente purificadas com o sangue do Cordeiro. Passa com teu bálsamo sobre nós, vai trazendo cura, Pai, em cada coração que está aqui. Eu declaro que essa tua cura, Pai, está acontecendo em cada vida. A cura do Senhor está acontecendo sobre sua vida, está acontecendo sobre sua família. Chega de ficar nesse lugar onde você está estacionado.
onde tentaram te paralisar. É tempo de você crescer, é tempo de você aprofundar suas raízes, porque o que Deus quer fazer na sua vida é grande. O Senhor hoje te chama como cetro nas mãos dele. Ele te toma hoje e o Senhor irá te usar. Não na sua força, mas na força dele. Tão somente se entregue na presença do Rei. Grandes coisas o Senhor vai operar na sua vida e através da sua vida. Eu quero declarar, Pai, que a tua bênção está sobre esse teu povo que está aqui. Essa bênção alcança cada família aqui representada. Eu quero declarar frutificação da tua palavra. Oh, Pai, em nome de Jesus, transporta, Pai, o teu povo. Esses que ainda estão no deserto, transporta, Pai. Faz uma transição e os coloca no ribeiros de água, onde eles vão receber todo o nutriente necessário e vai haver um grande florescer. Eu declaro que a primavera do Senhor é chegada sobre cada coração que está aqui, no nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados, Deus te abençoe. Que seu fim de semana seja maravilhoso na presença do Senhor. Até quinta-feira que vem, nesse horário, nós teremos aqui um testemunho maravilhoso de uma mulher que aprofundou raízes. E através desse aprofundar, houve livramento de morte na sua vida. Vem estar conosco quinta-feira que vem, eu aguardo você às 9 horas. E se você foi abençoado, propague essa live no nome de Jesus. Um beijo no seu coração, amo muito vocês, obrigada por cada um que está aqui. Até quinta.